Boa noite a todas e a todos. Queria saudar aqui o nosso presidente da mesa, o querido Gera, nosso presidente da subseção de Ilhabela, parabenizar o doutor Ricardo Toledo pela palestra e por ter cumprido rigorosamente o horário, que eu vou fazer também, mas a gente que sai dando palestra por aí, uma coisa que a gente costuma verificar de impontualidade em palestras. Então, aqui o doutor Ricardo, além de ter ministrado uma brilhante palestra, foi britânico no seu horário, que eu também vou ser. Saudar a nossa querida presidente Jaqueline, de São Sebastião, saudar o nosso presidente Carlos Tobias, de Caraguá, o nosso presidente de Ubatuba, o Márcio Cristiano, nosso integrante da Comissão de Direito Eleitoral de Caraguá, o Felipe Fonseca, o nosso conselheiro seccional e meu presidente na Comissão de Direito do Consumidor, o nosso amigo Pablo, enfim, saudar. Eu estou com essas referências aqui, me perdoem se esqueci alguém, mas saudar a todas e a todos que nos assistem para falar um pouquinho sobre propaganda eleitoral. E a gente tem visto bastante coisa por aí. Eu vou até pedir desculpas para a presidente Jaqueline, que assistiu minha última aula, vai ser bem parecida com algumas atualizações, né? Mas eu queria aqui, então, para começar o nosso bate-papo, começar compartilhando a tela aqui para a gente falar um pouquinho sobre propaganda eleitoral. Então, o que acontece? Nós estamos na fase de pré-campanha, que normalmente ia até 15 de agosto. Há pouco eu recebi uma ligação no meu celular falando, pô, tenho até hoje para abrir conta bancária. Não, esse prazo foi jogado lá para frente por força da emenda constitucional que alterou o calendário eleitoral para as eleições de 2020. Então, aquela campanha eleitoral que começaria no dia 16 de agosto, agora começa no dia 27 de setembro. Aquela pré-campanha que ia até o dia 15 de agosto, agora vai até o dia 26 de setembro, e nessa pré-campanha o que não pode acontecer é o pedido direto de voto, é o vote em mim. Agora, propaganda antecipada a gente tem positiva e negativa. Tem gente que está falando, não vote nele. Não vote nele é propaganda antecipada negativa. Então, o que está proibido, por enquanto, é o pedido direto de voto e o pedido direto de não voto. É o vote em mim, não vote nele. O Tribunal Superior Eleitoral, ele tem inferido o pedido direto de voto de algumas palavras mágicas, de algumas expressões. Por exemplo, olha, um vereador que quer continuar na sua cadeira, fala, olha, eu aqui sou pré-candidato a vereador, eu preciso da ajuda de vocês para continuar na minha cadeira de vereador. Então, uma referência deste tipo, dizendo que quer continuar na cadeira de vereador, pode ser considerada também, por interpretação, pedido direto de voto. Bom, o que pode na pré-campanha? O que não pode, a gente já viu. Não pode o pedido direto de voto, não pode o pedido direto de não voto. Então, na pré-campanha, o que pode? Pode dizer que é pré-candidato, sou pré-candidato a prefeito, sou pré-candidato a vereador. Então, pode dizer que é pré-candidato. Posso pedir apoio político. Eu preciso do seu apoio na minha campanha, eu preciso do seu apoio nas minhas ideias, eu preciso do seu apoio na minha jornada. Não é o pedido de voto direto, é um pedido de apoio, pedido de apoio político. Pode divulgar o que fez no passado, pode divulgar o que fará no futuro, pode dar entrevista, aí vão falar, mas espera aí,
acabamos de ver que, a partir do dia 11 de agosto, os pré-candidatos não podem apresentar programas no rádio e na televisão. Apresentar programa é absolutamente diferente da entrevista. Não pode apresentar o programa a partir de 11 de agosto, mas pode dar entrevista no rádio e na televisão. O rádio e a televisão têm que respeitar a isonomia, e o rádio e a televisão respeitar a isonomia não significa tratar todo mundo de forma absolutamente igual. A isonomia, ela vai levar em conta o interesse jornalístico. Normalmente, quem é candidato à reeleição desperta um maior interesse jornalístico, tanto para entrevistas para o bem, quanto para entrevistas por o mal, para fazer críticas também. Se o candidato à reeleição que está na cadeira, e a gente vivencia isso no litoral norte, eu acho que todas as cidades, Ubatuba com certeza, Caraguá com certeza, São Sebastião com certeza, Ilhabela com certeza, quer dizer, a gente tem aí em todas as cidades candidatos, pré-candidatos à reeleição. Então, quem está na cadeira tem uma maior exposição para o bem e uma maior exposição para o mal também. Então, pode dar entrevista, pode participar de encontros e debates no rádio, na televisão e na internet. Tem gente que fala, peraí, eu posso fazer live no Facebook? Pode e deve. Posso usar o Zoom para fazer reunião? Pode e deve. Essas ferramentas digitais estão aí para ser usadas. Então, pode participar de encontros na internet, de debates na internet, desde que, obviamente, não peça o voto direto e o não voto direto. Pode realizar encontros, seminários e congressos em ambiente fechado. Agora, por força da Covid-19, isso está restrito. Sábado, eu, inclusive, vou lá para a região do Pablo, vou lá para ali perto de Campos de Jordão, esqueci o nome. Monteiro Lobato, acho. Monteiro Lobato, é ali na região. Vou para lá dar uma palestra num encontro de pré-candidatos. Vou falar num ambiente fechado. Agora, precisa tomar cuidado, obviamente, aí com a Covid-19. Mas esses encontros, de qualquer forma, não estão proibidos. Pode trabalhar a imagem, inclusive impulsionando. O cuidado com o impulsionamento, gente, é só em relação ao vulto que vai se gastar com esse impulsionamento. Agora, impulsionando o trabalho da imagem do pré-candidato, desde que você não gaste nenhum absurdo, não vejo problema nenhum. E pode, obviamente, angariar voluntários e seguidores. Aí tem um monte de gente fazendo outdoor. E eu peguei esse exemplo aqui, que é um outdoor antigo, e peguei esse precedente do ministro Fachin, julgado em 9 de abril de 2019, que diz o seguinte, que a realização, aliás, eu não estou exibindo aqui, eu tenho que compartilhar, que senão vocês não vão ver. Agora sim. Então, este outdoor, parabéns, prefeito, um ano de trabalho, um futuro de conquistas, uma homenagem dos amigos de Luciano Agra. O que decidiu o TSE? Que a realização de atos de pré-campanha por meio de outdoors importa em ofensa à Lei 9.504 e desafia a imposição de multa, independentemente do pedido explícito de voto. Tem esse precedente, mas tem alguns outros precedentes do TSE permitindo, por exemplo, a utilização de outdoor em prestação de contas do mandato parlamentar e também em propagandas partidárias. Aí, o que aconteceu? Isso é um precedente aqui de abril de 2019. Aí, o que aconteceu? Eu fui fazer sustentação oral segunda-feira agora, tá fresquinha a sustentação oral, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, sobre este outdoor. Então, o que diz este outdoor? Veja, que é um outdoor na cidade de Guarulhos, a Fran Correia é pré-candidata lá na cidade de Guarulhos, ela coloca uma foto dela enorme, ensinando a colocar a máscara, aqui uma máscara bonitinha com o coração, e diz o seguinte, o respeito está na cara, use máscara, um ato de amor. Fran Correia, tem aqui o site dela, tem aqui o Instagram,
tem o Facebook, tem o Twitter e tem o WhatsApp. Bom, o que aconteceu neste caso? Eu estava contra o outdoor, pegando justamente esse precedente do Tribunal Superior Eleitoral. O que o Tribunal Regional Eleitoral decidiu? Falou, peraí, isso aqui não tem o pedido direto de voto, não está falando que ela é pré-candidata, não tem nenhuma circunstância eleitoral. Então, o termo que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo utilizou foi: isto é o indiferente eleitoral. Significa o seguinte: não é propaganda antecipada, deixa o outdoor lá. E este outdoor continua lá. Então, se algum pré-candidato que está nos assistindo quiser fazer um outdoor igual, eu recomendo, porque o TRE de São Paulo, porque eu falei isso na minha sustentação oral, eu falei, peraí, vai todo mundo fazendo outdoor ensinando a colocar a máscara. Aí eles falaram, mas aqui a gente julga caso a caso. Então, dependendo do caso, esse não é propaganda, mas o outro pode ser. Então, a recomendação que eu faço é: quem quiser fazer um outdoor igual a esse está liberado pelo TRE de São Paulo. Se fizer um pouco diferente, aí vai entrar no caso a caso. Mas esse aqui pode fazer, que o TRE já disse que pode. No estado de São Paulo, se tiver alguém nos assistindo de outro estado, não vale isso. Esse entendimento. Então, vamos lá. Vamos falar aqui da campanha eleitoral, falamos da pré-campanha. Vamos falar agora a partir de 27 de setembro de 2020. A partir de 27 de setembro de 2020, significa que já estamos na campanha regular. Então, na pré-campanha, já vimos o que pode, já vimos o que não pode, e o que pode e o que não pode na campanha eleitoral, ou seja, a partir do dia 27 de setembro. A partir do dia 27 de setembro, aí precisa pedir o registro de candidatura. Depois que você pede o registro de candidatura, te dão o número do CNPJ, com o número do CNPJ você abre a conta corrente de campanha, joga recurso dentro da conta corrente de campanha, e aí você pode finalmente fazer despesas de campanha eleitoral, porque a despesa da campanha eleitoral é considerada a data da contratação e não a data do pagamento. Ainda que você contrate para pagar dali 30 dias, você precisa ter a conta aberta, o dinheiro na conta, não necessariamente para pagar tudo, mas precisa ter um dinheirinho lá na conta para, a partir daquele momento de abertura da conta e do dinheiro na conta, você poder começar a realizar os gastos eleitorais. Então, aí o candidato vai poder gastar o limite definido pelo TSE com recursos próprios. Aqui, eu esqueci de atualizar. O candidato está aqui. O candidato pode gastar todo o limite definido pelo TSE com recursos próprios. Isto mudou. A partir de agora, o candidato pode gastar até 10% do limite de gastos definido pelo TSE, que vai ser atualizado agora nos próximos dias. O TSE está para soltar a atualização, mas basicamente é o limite da eleição passada com mais entre 10% e 12% de reajuste, né? Então, ele vai poder gastar até 10% desse limite com recursos próprios. Não tem mais a possibilidade de autofinanciamento integral da campanha eleitoral. Se o candidato quiser gastar na campanha do próprio bolso, ele pode gastar até 10% do limite definido pelo TSE. Para Ubatuba tem um limite, para Caraguá tem outro, para São Sebastião tem outro, para Ilhabela tem outro, para cada cidade tem um limite definido pelo TSE, que o TSE vai divulgar nos próximos dias. A partir de 27 de setembro de 2020 também, pode receber repasses dos partidos e doações de pessoas físicas. Pessoa jurídica não pode doar na campanha eleitoral. Hoje teve um julgamento muito interessante no Tribunal Superior Eleitoral da questão do abuso do poder religioso, né? Então, a grande discussão que está sendo travada lá no Tribunal Superior Eleitoral é se este abuso do poder religioso é uma modalidade de abuso do poder de autoridade ou se é uma invenção
que não está prevista em lei, uma invenção jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral. Foi isso que ficou sendo debatido hoje entre o ministro Tarcísio, que proferiu o seu voto, e o ministro Fachin, e depois também pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Fachin está dizendo que o abuso do poder religioso é um desdobramento do abuso de poder de autoridade, portanto, contemplado na legislação, e o ministro Tarcísio e o ministro Alexandre de Moraes estão dizendo que isso não existe na legislação e, portanto, não existe a figura do abuso de poder religioso, não pode existir a condenação com base nele. Então, aí, mas fica aquela discussão. Pessoa jurídica não pode doar para a campanha eleitoral. Pode ser igreja, pode ser sindicato, pode ser banca de advocacia, pode ser qualquer pessoa jurídica, não pode doar para a campanha eleitoral. E aí uma questão interessante, tem muito candidato que usa o veículo que está em nome da própria empresa. Então, se o candidato está com o veículo em nome da pessoa jurídica, ou ele transfere para a pessoa física, ou ele aluga um veículo, aquele veículo, mesmo que seja da empresa dele, ele não vai poder utilizar na campanha eleitoral. Precisa ser veículo de pessoa física, porque só pessoas físicas podem fazer doações para as campanhas eleitorais. Então, as doações para as campanhas eleitorais ou são doações partidárias ou são doações de pessoas físicas. Está dando eco, né? Impressos podem ser podem ser confeccionados sob a responsabilidade dos partidos, coligações e candidatos. Tem que ter o nome da coligação. Coligação a gente só tem na majoritária, sob legenda de todos os partidos dessa coligação majoritária. E tem gente que gosta de esconder o nome do vice também. O nome do vice não pode ser inferior a 30% do nome do titular. Tem que ter nos impressos CNPJ do candidato e da gráfica, tem que ter a tiragem e, na eleição passada, colocava-se também as dimensões do produto que estavam lá na resolução de prestação de contas. Esse ano eu não vi, mas é interessante colocar também. Bom, propaganda eleitoral, então, em bens públicos. Como é que fica a propaganda eleitoral em bens públicos? Pode utilizar as bandeiras ao longo das vias públicas, desde que imóveis. Esse conceito de mobilidade significa que a bandeira tem que ser colocada a partir das 6 horas e retirada até as 22 horas da noite. E, além das bandeiras ao longo das vias públicas, podem mesas para distribuição de material. Aí um pré-candidato lá de Santos estava querendo colocar pessoas andando de bicicleta ostentando propaganda eleitoral. Ele pode fazer isso. Se for colocar um adesivo na bicicleta, a lei permite que coloque adesivo na bicicleta de até meio metro quadrado. Se for mais do que meio metro quadrado, a legislação eleitoral prevê punição. E uma questão interessante é que não tem limitação de tamanho para bandeira. Aí eu falei, por que você não pendura uma bandeira na bicicleta? Aí ele me disse o seguinte, a bandeira, quando vem o vento e etc., não dá para enxergar o nome do candidato. Então, se for colocar numa placa, é até meio metro quadrado só, ou pode colocar a bandeira também na bicicleta. Bom, bens particulares. Bens particulares, isso que eu coloquei aqui, esse envelopamento do veículo que eu coloquei, ele está terminantemente proibido. O que pode fazer é colocar a propaganda eleitoral em adesivos de até meio metro quadrado, em veículos, nas laterais do veículo, sendo que no vidro traseiro pode ser colocado aquele famoso perforate, ou adesivo microperfurado até o limite da extensão total do vidro traseiro. Então, vidro traseiro até o limite da extensão total do vidro, perforate. Do lado direito, um adesivo de até meio metro quadrado. Do lado esquerdo, um adesivo de até meio metro quadrado. Na frente, lá no capô, no para-choque, adesivo também de até meio metro quadrado. Isso é o máximo que pode. Envelopamento está
terminantemente proibido. A lei fala que pode colocar adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais. Aí perguntaram para mim, pode pôr no muro? Pode colocar propaganda em bem particular, eu não vejo problema em colocar um adesivo de até meio metro quadrado no muro. É possível. Agora, se colocar 2 adesivos, o que tem que ser considerado aí, mesmo que seja um terreno, é considerado o IPTU. Então, se colocar 2 adesivos de meio metro quadrado, é considerado justa posição e aí tem multa. Outra questão também, carro de som. Eu não lembro na eleição passada aí no Litoral Norte como foi essa questão de carro de som, mas você querendo ouvir o barulho do mar e aquele barulho infernal do carro de som, né? Aqui em São Paulo a gente não gosta, porque a gente já tem uma poluição sonora danada, né? Eu imagino vocês aí também querendo ficar na praia lá ouvindo o barulho da conchinha, o barulho da onda, e aí vem um carro de som. Este carro de som aqui que eu coloquei, ele tem uma quantidade de alto-falantes aí que, com certeza, sob o ponto de vista da lei, ele é considerado um trio elétrico. A lei diz o seguinte, carro de som é aquele que traz alto-falante com até 10.000 watts de potência. Mini trio é aquele que tem mais de 10.000 watts até 20.000 watts de potência. E o trio elétrico é aquele que tem som de acima de 20.000 watts de potência. Trio elétrico só pode ser utilizado na sonorização de comícios. Agora, tanto faz o carro de som ou mini trio aí, para você rodar, porque tem o limite de 80 decibéis medido a 7 metros de distância, né? Então, é o seguinte, você pode ter lá 20.000 watts de potência, mas você vai ter que respeitar o limite de 80 decibéis medido a 7 metros de distância. Como é que você faz? No celular é possível baixar um aplicativo do decibilímetro, que é o que mede os 80 decibéis aí para você saber se você está dentro do limite ou não. E uma questão, teve gente vira e mexe alguém me perguntar isso, fala assim, mas peraí, tem que ir o candidato dentro do carro de som? Não tem essa. Isso aí é uma invenção que eu não sei de onde tiraram. Não tem que estar o candidato dentro do carro. O que a lei prevê? Que este carro de som aí, ou o mini trio, eles vão poder ser utilizados apenas em carreatas, caminhadas, passeatas, reuniões e comícios. Então, significa o seguinte, você coloca 2 pessoas, uma pessoa panfletando na rua e o carro acompanhando, ou coloca um carro atrás do carro de som, que já tem carreata. Se tem uma pessoa panfletando na calçada, isso já é uma caminhada, e tem que respeitar também aquela distância de 200 metros de hospitais, de prédios públicos, principalmente o fórum. Teve uma história interessante que aconteceu comigo, o presidente Jaqueline. O que aconteceu? Eu estava na cidade de Socorro, eu lembro até da cidade, numa pracinha, é o fórum lá da cidade de Socorro, não sei se ainda hoje é assim. E o que aconteceu? Eu estava fazendo uma audiência com o juiz eleitoral e, de repente, passou um carro de som, era no período eleitoral, passou um carro de som com som a 1000, né? O juiz olhou para cima, assim, fez que estava ouvindo, passou. Dali um pouco, passou o carro de som de novo. O juiz também teve a mesma reação. Passou a 3ª vez o carro de som, o juiz eleitoral falou, doutores, né, porque tinha advogado da outra parte, doutores, esperem um minutinho que eu vou atrás desse carro de som. Ele entrou no carro, foi atrás do carro de som com a polícia militar, parou o carro de som, era uma pessoa que estava mal orientada. Então, o que a gente percebe é um cuidado. A gente costuma fazer com os nossos candidatos o compliance eleitoral. Então, a gente orienta a ensinar bem os cabos eleitorais, porque esse tipo de coisa é uma grande bobagem que
não pode acontecer. E um detalhezinho interessante também, já que a gente está entrando um pouquinho nos causos, eu lembro que numa eleição na cidade de Santos, fizeram uma propaganda eleitoral colando um adesivo num carrinho de praia. Carrinho de praia, eu acho que era de pastel aquele lá, era de pastel porque tinha o vidro, e aí no vidro do carrinho de pastel colaram lá um adesivo de um candidato. E deu um trabalho danado, porque a gente recebeu a ordem judicial para tirar aquele adesivo, porque aquilo é como se fosse uma banca de jornal, tem que ter uma autorização, aí um alvará do poder público para ele funcionar, e ali a propaganda eleitoral é proibida, até porque é feita na praia, né? E aí recebeu o nosso candidato recebeu a ordem da Justiça Eleitoral para tirar aquele adesivo, e a gente falou para ele, você vai ter que tirar o adesivo. Ele teve que mandar a equipe ir na praia atrás do carrinho. E uma questão interessante também, eu já vi pré-candidato fazendo propaganda eleitoral naqueles aviões que fazem publicidade nas praias. Aqueles aviões que fazem publicidade nas praias, sob o ponto de vista eleitoral, eles são outdoor, porque a legislação eleitoral define outdoor como placas acima aí de 4 metros quadrados e também como quaisquer engenhos publicitários explorados comercialmente. Então, teve um que usou aquela faixa é um artefato publicitário explorado comercialmente, e teve um outro caso também que um pré-candidato entendeu que aquele balão inflável que fica segurado por cordinha, ele também não era proibido pela legislação, aquele balão inflável com propaganda eleitoral. Além de ser uma propaganda eleitoral irregular em bem público, que o rol de propagandas em bens públicos é taxativo, aquilo lá também é um engenho publicitário explorado comercialmente, também não pode ser utilizado. Vamos falar um pouquinho agora da propaganda eleitoral nos comitês. Como é que funciona a propaganda eleitoral nos comitês? Primeiro que eu peguei essa foto aqui de propósito, esta fachada aqui, com certeza, tem mais do que 4 metros quadrados. Em relação às sedes dos partidos, os partidos vão poder ornar com placas as suas sedes da forma que melhor lhes aprouver. Significa o seguinte, eles põem a placa do tamanho que eles quiserem na sede do partido. Agora, quando é comitê de candidato, a lei eleitoral fala que no comitê central, que é um só indicado no registro da candidatura, neste comitê central, a placa pode ser de até 4 metros quadrados. E, normalmente, o candidato não tem um comitê só, tem vários comitês. Além do comitê central, ele pode ter placas de 0,5 metro quadrado nos demais comitês. Mas também tem a possibilidade, segundo a legislação eleitoral, de sonorização fixa. Se o carro de som já é um transtorno, eu fico imaginando sonorização fixa. Imagina colocar uma sonorização fixa do lado da nossa casa para fazer propaganda eleitoral, ficar tocando jingle o dia inteiro, das 8 às 22 horas. Isso é permitido pela legislação eleitoral, mas normalmente os vizinhos não gostam. Normalmente você perde voto quando faz isso. Tem que ser observada a distância de 200 metros também, no caso da sonorização fixa de hospitais, casas de saúde, quartéis, repartições públicas, né? Então, no comitê central, que é um só, indicado no registro de candidatura, placa de até 4 metros quadrados, nos demais, só 0,5 metro quadrado. Comício, existe a proibição de showmício. O que o TSE diz que é showmício? É o saracoteio, é o ralabucho, é o lustra-fivela. O comício é o blá, blá, blá. Vai lá para ouvir o candidato. Eu peguei aí uma fase de campanha eleitoral que os candidatos disputavam o voto e disputavam os cantores sertanejos.
Um candidato a prefeito da cidade e trazia o Daniel. O outro trazia o... Aliás, eu acho que naquela época, eu acho que não era só o Daniel, não. Acho que tinha o João Paulo também. Trazia o João Paulo e o Daniel. O outro trazia o Leandro e o Leonardo. Então ficava essa disputa. O outro, Zezé de Camargo e Luciano. O outro, Chitãozinho e Chororó. E cada show desse, só o show já era 100, 150 mil reais. Porque naquela época não existia limite de gastos na campanha eleitoral. Com a necessidade de barateamento das campanhas eleitorais, uma das primeiras coisas que foi cortada, uma das primeiras coisas que caiu, foi justamente o showmício. Hoje o que pode é o comício, que pode, por exemplo, lançar mão de um telão para a reprodução do comício, mas o telão, por exemplo, só pode, e o som só pode veicular o jingle de campanha, e você não pode, por exemplo, colocar um DVD da Anitta lá, um streaming da Anitta para animar o povo. Você não pode colocar porque é o tal do saracoteio que o TSE veda. Tem que comunicar, avisar com 24 horas de antecedência à autoridade policial para garantir o tráfego e os serviços públicos e principalmente para garantir a integridade física dos participantes. Eu já vi dar briga em comício, no dia do comício de um grupo político, vai o povo do outro grupo político lá arrumar briga. Eu já vi de tudo aí nesse tempo de campanha eleitoral. Eu lembro uma vez que duas carreatas se cruzaram e as carreatas vão com rojão, soltando o rojão para cima. Quando as carreatas se cruzaram, uma começou a jogar rojão na outra, ficou todo mundo queimado, foi todo mundo parar na delegacia. Espero que isso não aconteça mais nesta campanha, mas foi justamente em eleições municipais, porque as eleições municipais normalmente são bastante acirradas. O comício ele pode ser realizado das 8 às 24 horas, exceto o de encerramento, que pode ser estendido. A utilização de símbolos oficiais na propaganda eleitoral, ela é proibida, ela configura crime. Vários pré-candidatos vieram me consultar querendo colocar a bandeira do município, o brasão do município na campanha eleitoral, a marca. Eu sei que em São Sebastião, por exemplo, tem o peixinho, eu sei que todas as cidades aí têm os seus símbolos, né? Esses símbolos oficiais, eles não podem ser utilizados na campanha eleitoral. E na campanha eleitoral também símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista não podem ser utilizadas. Eu peguei esse Pátria Amada Brasil aqui, que é a logo do governo federal, de propósito, que é também um exemplo de que não pode ser utilizado o símbolo oficial. Propaganda na imprensa escrita. Existe a possibilidade de propaganda paga na imprensa escrita. No rádio e na televisão é proibida a propaganda paga. A única possibilidade é aquele horário eleitoral gratuito, que de gratuito a gente sabe que não tem nada, porque tem lá compensação com abatimento de impostos, né? Então, pode, na imprensa escrita, fazer propaganda eleitoral paga até a antevéspera da eleição. Tem um limite, não pode fazer anúncios indiscriminadamente, até 10 anúncios por veículo, em datas diversas. Você não pode fazer num dia só os 10 anúncios, você tem que fazer anúncios por veículo, até 10 anúncios por veículo, em datas diversas, por candidato. Tem o limite de até 1/8 de página de jornal padrão e de 1/4 de página de revista ou tabloide, e tem que, quando faz o anúncio, tem que colocar lá de forma visível o valor que foi pago naquele anúncio. Bom, falamos de tudo até agora para chegar no mais importante, que é justamente a internet. Sem dúvida nenhuma, se a internet é importante em todas as eleições, nesta eleição vai ser um pouquinho mais importante. E, dentro dessa importância da internet, eu já digo que as ofensas na internet já estão comendo soltas, as fake news já estão comendo soltas, quer dizer,
tem gente aí xingando pré-candidato, xingando o prefeito, e muitas vezes isso é um processo orquestrado, e agora a gente viu aí o desmantelamento do gabinete do ódio lá pelo Supremo Tribunal Federal, já tem lá um precedente, inclusive suspendendo contas em redes sociais de pessoas que usam as redes sociais de forma antissocial. Então, sem dúvida nenhuma, se perceber que uma pessoa está ofendendo outra através das redes sociais, está se furtando as citações, está ofendendo de forma proposital porque não está sendo alcançada pela justiça, é possível, inclusive, determinar que a rede social, por exemplo, o Facebook, tire suas contas do ar. Então, na internet, o candidato ele pode fazer propaganda eleitoral no seu próprio site, no site do partido, da coligação, informados à Justiça Eleitoral, e tem que ser hospedados em provedor com sede no Brasil. Pode mandar mensagem de propaganda eleitoral por meio de mensagem eletrônica para pessoas em endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. Aí perguntam para mim, peraí, eu posso disparar o WhatsApp? A resposta é, depende. Para quem que você vai disparar o WhatsApp? Você vai comprar uma mala direta para disparar o WhatsApp? Aí você não pode. Agora, você tem uma agenda aqui com 3 mil contatos no WhatsApp. Se você quiser mandar propaganda eleitoral para esses 3 mil contatos, não tem problema nenhum. Agora, se o contato falar, para de me encher o saco, não manda propaganda eleitoral, eu tô com um problema sério, porque eu advogo para vários pré-candidatos, e aí os pré-candidatos acabam me colocando na mala direta de propaganda eleitoral. E aí me complica, porque eu não sei o que é uma mensagem de dúvida e o que é uma mensagem de propaganda eleitoral. Então, pode mandar mensagens de e-mail para e-mails cadastrados, pode mandar SMS para os números cadastrados gratuitamente pelo candidato. Não pode comprar mala direta e nem pegar mala direta de pessoa jurídica. Pode fazer propaganda eleitoral em blogs, redes sociais e sites de mensagens instantâneas com conteúdo administrado por candidatos, partidos, coligações ou por qualquer pessoa natural, pessoa física. Tem gente, por exemplo, que tem rádio de internet. Pode, se a rádio de internet ela é explorada por uma pessoa jurídica, não pode ter propaganda eleitoral no site dessa rádio de internet. De qualquer forma, se virou um blog de notícias, etc., não se recomenda que faça a propaganda nesses veículos. E, de qualquer forma, essas propagandas todas, elas têm que ser gratuitas. A única propaganda eleitoral paga na internet é aquela mediante impulsionamento, por exemplo, no Facebook, impulsionamento, por exemplo, no Google, é aquela mediante impulsionamento. Só o impulsionamento pode ser pago e tem que ser disponibilizado pelo provedor de aplicação de internet e tem que identificar lá que é propaganda eleitoral. Por exemplo, se tem lá um impulsionamento, está lá escrito propaganda eleitoral, eu sei que eu identifico aquilo claramente como propaganda eleitoral. É o princípio da identificação da propaganda eleitoral paga na internet. Então, site de pessoa jurídica nem pensar, muito menos pago, blog de pessoa jurídica nem pensar, rede social de pessoa jurídica, propaganda eleitoral nem pensar, só pessoa física. Uma questão interessante, a propaganda eleitoral a partir do dia 27 de setembro, mediante impulsionamento, só pode ser feita por partido, por coligação ou por candidato. Se a mãe do candidato quiser impulsionar a propaganda eleitoral paga do filho, ela vai tomar multa. Não pode. Só partido, coligação, o candidato pode impulsionar. Uma questão importante é vedado o anonimato e aqueles famosos fakes na internet, né? Quem
tem liberdade de manifestação de pensamento, tem que fazer isso mostrando a cara, tem que fazer isso de forma identificada, porque a liberdade de manifestação de pensamento ela não é absoluta. Se você falar besteira, se você ofender alguém, se você cometer crime, você vai responder por isso. Os candidatos, partidos e coligações podem impulsionar desde que contratem o serviço específico disponibilizado pelo provedor de aplicação, que vai ter que identificar aquela propaganda eleitoral para quem estiver vendo. A única propaganda paga possível na internet é essa de impulsionamento de conteúdo. Não pode fazer propaganda eleitoral em sites, em redes sociais, em blogs de pessoas jurídicas. Vedado o anonimato e assegurado o direito de resposta na internet. Olha que coisa interessante. Se o candidato é ofendido numa página, se é divulgada uma fake news a respeito dele numa página da internet, é possível obter um direito de resposta na página do autor da ofensa. Isso é uma estratégia interessante que desestimula e desacredita o ofensor. O provedor de informação, ele responde direto, né? Mas o provedor de conteúdo, por exemplo, o Facebook, por exemplo, o YouTube, ele não tem controle de todo o conteúdo que é postado por segundo. Então, nos casos de ofensa, tem que notificar o Facebook, tem que notificar o YouTube, e aí, se eles não retirarem informação, eles passam a responder. Então, se eles, uma vez notificados, não adotarem providências, eles respondem. Como eu disse, não pode vender ou ceder cadastro eletrônico. Propaganda eleitoral por telemarketing, Pablo, é a nossa área lá do consumidor, né? O telemarketing é proibido na propaganda eleitoral, mas olha que coisa triste, né? Na última campanha municipal de São Paulo, em 2016, fizeram contra o candidato para o qual eu advogava uma propaganda negativa pedindo para não votar nele através de telemarketing. E aí eu tentei achar de todo jeito, acionei a Polícia Federal e tudo, e não consegui descobrir. Mensagens eletrônicas de propaganda eleitoral devem permitir o descadastramento. Se eu mando, por exemplo, via WhatsApp para alguém e falo, pelo amor de Deus, não me manda mais mensagem de propaganda eleitoral, tem que tirar o número. Quem se fizer passar por terceiro na propaganda eleitoral na internet será punido, né? Fazendo uma propaganda irregular, se fazendo passar por outro candidato, tem punição na lei para isso. Não pode também contratar os famosos haters, né? Na campanha, contratar pessoas para ficar hostilizando um candidato na internet, tem punição também. A justiça eleitoral, ela pode, e a justiça eleitoral é rápida, hein? Às vezes isso aí 48, 24 horas, já tirou o conteúdo do ar. A justiça eleitoral, ela pode tirar todo o conteúdo ilícito do ar, até mesmo todo o sítio do infrator, e pode haver a manifestação. Aí, agora chegamos no dia da eleição, né? Falamos da internet, chegamos no dia da eleição. No dia da eleição, o que é permitido é a manifestação individual e silenciosa da vontade do eleitor. Eu posso ir votar com camiseta, eu posso ir votar com broche, eu posso ir votar com dísticos e adesivos, eu posso manifestar a minha vontade de forma individual e silenciosa. O que não pode acontecer é a aglomeração de pessoas. Pior ainda se essa aglomeração tiver vestuário padronizado. O PT, em alguma época, costumava fazer a tal da maré vermelha. O que era a maré vermelha? Tu colocava todo mundo vestido de vermelho, andando na rua para mostrar força no dia da eleição. Boca de urna, obviamente, nem pensar, é crime. Só que, em relação à boca de urna, a gente tem que dizer o seguinte: é crime, mas eu sempre, obviamente, oriento os meus clientes dentro da lei. Eu várias vezes orientei os meus clientes a não fazerem boca de urna, os adversários fizeram boca de urna, e o cliente virou para mim e falou assim: e aí, você não falou que não era para eu fazer boca de urna? Agora para a boca de urna deles, né? Aí eu fui despachar com o juiz. Tem juiz eleitoral que manda prender a cidade inteira, que
reserva um ginásio de esportes, prende as pessoas que estão fazendo boca de urna e coloca dentro de um ginásio de esportes. E tem juiz que finge que não vê a boca de urna. Então, a partir do momento que a boca de urna configura crime, tem que coibir. Mas eu vou ser sincero, eu fiz boca de urna. Meu pai foi candidato a deputado por 2 vezes. Na época dele era permitida a boca de urna. E eu fiz a boca de urna. Eu não acho a boca de urna... A gente costuma fazer na OAB também. A boca de urna também é permitida nas campanhas da OAB. Eu não vejo a boca de urna como um ilícito, embora eu não posso ir contra a definição de crime que está na legislação eleitoral. Mas eu sou a favor de permitir a boca de urna desde que a partir de 200 metros do lugar da realização da eleição. Eu não vejo problema na realização de boca de urna, não. Fiscalização é diferente, obviamente, de boca de urna, né? Os fiscais devem ter crachá com o nome e com a sigla do partido, sem identificação de legenda ou do candidato. Eram essas as considerações que eu tinha para fazer. Eu deixo aqui os contatos aí para quem quiser. Eu tenho lá o meu canal no YouTube, que tem vídeos de direito eleitoral, tem aqui o e-mail, aliás, não tem o e-mail, mas tem o Instagram, a gente pode se comunicar pelo Instagram, enfim, estou à disposição dos colegas advogados. Mas eu queria terminar com uma historinha interessante, né? Hoje, não pode haver o tal do pedido direto de voto, mas, antigamente, para ser considerada propaganda antecipada, tinha que ter 3 elementos: menção aos méritos e qualidades do postulante, menção à ação política a ser desenvolvida e menção ao cargo almejado. Então, tendo esses 3 elementos, era propaganda antecipada. Aí eu lembro que eu recebi um cartão de Natal num determinado ano, que era mais ou menos o seguinte: 25 deste tamanho, grandão, 25 é Natal. No ano que vem, que era o ano de eleição, não se esqueça de Jesus deste tamanho. Então, quando você olhava o cartão de Natal, você via o 25 e via o Jesus. Aí, o que aconteceu? De repente, me liga o Jesus Chedi, que, por coincidência, hoje ainda é prefeito de Bragança Paulista, né? E ele era, daquela época, eu acho que era PFL, né? A legenda era 25, era PFL 25, né? Então, 25 era a legenda e o Jesus não era o Jesus de Nazaré, era o Jesus Chedi. E, naquele caso específico, ele tomou multa de propaganda eleitoral antecipada. Então, o que eu digo para os colegas advogados, e é com essa mensagem que eu termino minha exposição, é que o advogado eleitoral ele precisa avaliar bem o seu cliente, porque tem clientes que são muito arrojados e tem clientes que são muito cautelosos. Então, quando o cliente é muito cauteloso, o advogado pode ser um pouco mais arrojado. Quando o cliente é muito arrojado, o advogado tem que ser mais cauteloso, tem que dosar. E, por exemplo, me perguntam, pode colocar adesivo fulano de tal pré-candidato? Não é propaganda antecipada isso, é o que o TRE disse segunda-feira, que é o indiferente eleitoral. Mas tem gente que, quando você fala isso, ele forra a cidade com adesivos dizendo que é pré-candidato. E aí pode não configurar propaganda antecipada, mas pode configurar abuso. O maior problema na vida de um candidato não é a irregularidade na propaganda eleitoral, que é pequena. Os grandes problemas das campanhas eleitorais são o abuso do poder econômico, o abuso do poder de autoridade, também chamado de abuso de poder político, e o abuso dos meios
de comunicação social. A gente sabe que tem gente aí que já está com a campanha na rua, antecipando, na pré-campanha, gastos típicos, já mandando fazer arte, já mandando fazer slogan, já mandando fazer jingle. Quem está fazendo isso neste momento está cometendo abuso do poder econômico. Então, minhas queridas advogadas, meus queridos advogados, queridos colegas, eram essas as considerações que eu tinha para fazer. Agradeço imensamente a honra de estar participando aqui dessa Semana Jurídica do Litoral Norte. É uma honra, eu gosto muito. Eu tenho ido muito trabalhar e pouco passear, né? Mas um dia, se Deus quiser, isso muda. Aí é mais gostoso passear do que trabalhar. Obrigado, boa noite. Boa noite, parabéns pela palestra, doutor Arthur Rolo, sempre expondo com muita clareza também, de forma objetiva. Aprendi muito aqui, a gente sempre aprende, né? Isso é fundamental importância. Doutor Arthur Rolo, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, eu vou, mesmo sendo presidente da mesa no dia de hoje, mas tem uma pessoa que queria muito lhe cumprimentar. Eu vou abrir o microfone, é o nosso colaborador aqui, o Dr. Felipe Fonseca Fontes, colaborador que eu digo no evento, que comanda toda essa parte de informática, mas além de tudo ele é advogado, obviamente, presidente da Comissão de Direito Eleitoral de Caraguatatuba, e ele gostaria de lhe cumprimentar. Felipe, fica à vontade, depois eu volto com a palavra. Obrigado, doutor Gera. Na verdade, eu sou membro só da comissão, a nossa presidente é a doutora Letícia Braço, mas por questões profissionais não pôde estar presente. Doutor Arthur, queria agradecer em nome da nossa comissão, agradecer em nome do nosso presidente da subseção de Caraguatatuba, o doutor Carlos Felipe Tobias, que sempre nos motiva a buscar trazer os melhores palestrantes para nos abrilhantar aí com conhecimento. Arthur, queria agradecer novamente a disponibilidade, sempre nos atendeu, sempre que solicitado, muito prestativo, e só realmente dizer muito obrigado. Fica um convite já permanente para uma próxima palestra que nós pretendemos promover em nome da comissão, mais próximo aí das eleições, e novamente agradecer todo o carinho que o doutor sempre tem aqui pela região, sempre fala muito bem da nossa região, e no mais só dizer que a gente está muito feliz em poder recebê-lo. Infelizmente, no modo virtual, mas é o que temos para hoje, né? Perfeito. Doutor, eu vou fazer uma pergunta, o senhor já agradece o Felipe? Todo mundo quer saber aqui, hein? Todo mundo. Doutor, dá bons honorários advogar no eleitoral? Hein, doutor? Vamos lá. Então, vamos lá, Gera. Agradecer ao Felipe, foi o Felipe aí que foi o porta-voz do convite, mas eu tô sempre aí na região, né? E eu eu acho que foi você que lembrou, né, Gera? Que eu tive numa palestra já na UAB em Ilhabela, né? Então, eu estou sempre aí na região, já não é de agora. Agora eu estou profissionalmente aí mais presente, mas eu sempre estive aí colaborando com os colegas e convivendo com os queridos colegas do Litoral Norte. Agora, a questão dos honorários, né? O meu pai costumava dizer, meu pai, para quem não sabe, foi um dos precursores da advocacia eleitoral no país, e ele dizia, na época dele, que ele era um dos 10 melhores advogados eleitorais do Brasil, porque só haviam 10 advogados eleitorais. De lá para cá, e eu vou confessar que isso é um pouco de culpa nossa também, porque a gente dá aula em curso de pós-graduação, dá palestras. Hoje, a quantidade de advogados eleitorais aumentou bastante, então a concorrência é grande. Quando você tem maior concorrência, você acaba tendo que fazer uma opção. Aí tem gente que abaixa os valores honorários e tem gente que deixa de contratar, né? Então, assim, já houve épocas melhores da
advocacia eleitoral. E hoje também, sobretudo neste ano de pandemia, as expectativas dos honorários advocatícios não são das melhores, porque o dinheiro está curto para todo mundo, como a arrecadação dos recursos para a campanha de recursos de pessoas físicas, tem pessoa física que não está conseguindo nem conseguindo comer. Eu tenho acompanhado bastante a realidade social aí do litoral norte e eu tenho visto a dificuldade que determinadas pessoas estão tendo para sobreviver. É óbvio que num cenário de recessão econômica, um cenário de problemas como a gente está vivendo, os honorários vão diminuir, mas é uma advocacia que vale a pena. O que aí que tá, quem é advogado não pensa só no dinheiro. A satisfação de ganhar uma causa, a satisfação de disputar uma demanda que vai decidir o destino da cidade, eu acho que compensa. Não que os honorários não sejam importantes, tem que pagar a escola do filho, tem que pagar plano de saúde, mas essa satisfação também ajuda. Gera, está sem microfone. Falhas. Muito obrigado, doutor Arthur Rolo. Muito obrigado pela sua presença. Sabemos que nesse período o senhor é mega, hiper ocupado, muitos compromissos. Sabemos da sua trajetória. Sabemos também O senhor tem um livro também, doutor? Só para fazer a... Pode falar um pouquinho do seu livro? Nós temos ainda aí 5 minutos aí. Gostaria que você falasse desse livro. Tem uma pergunta de comício aí que eu vou responder, né? Tem um livro que eu organizei, inclusive, com outros colegas que também já estiveram aí conversando com os amigos advogados e advogadas do Litoral Norte, que é Eleições, o que mudou. Então, esse livro a gente organizou para essas eleições, é um manual básico, aí, sem juridiquês, dizendo o que pode e o que não pode na campanha eleitoral. É um livro para ser usado por jornalista, para ser usado por todos que vão atuar na área eleitoral. Queria aproveitar a questão do comício, estão perguntando como que vão ser os comícios em tempo de pandemia. A emenda constitucional agora da Covid diz o seguinte, que os juízes eleitorais não podem restringir a campanha por força da Covid-19. É óbvio que quem for fazer comício vai ter que adotar todos os cuidados aí cabíveis, mas, em princípio, nenhuma forma de propaganda eleitoral permitida na legislação vai poder ser mitigada aí com a desculpa ou com a justificativa da pandemia. A gente voltou a fazer audiência, a gente voltou à audiência presencial, né? A gente voltou a ir ao fórum, enfim, as coisas estão voltando, todo mundo tem medo de ser contaminado, todo mundo tem receio, todo mundo adota os cuidados, mas dentro das cautelas a nossa vida segue. Muito obrigado, doutor. Mais uma vez, em nome da subseção de São Sebastião, em nome da subseção de Ubatuba, em nome da subseção de Caraguatatuba e aqui de Ilhabela, e também em nome dos conselheiros que estão aqui presentes, o Tiago Penha, o doutor Pablo e os demais presidentes aí do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, que compõem o Colégio de Presidentes, né? Nosso querido Colégio de Presidentes, que é uma força realmente, uma união muito grande. E agradeço imensamente. Parabéns. Tenha uma ótima noite. Muito obrigado. Um abraço do litoral para o senhor. Forte abraço, doutor. Parabéns. Boa noite. Eu queria já deixar aqui um abraço para o nosso presidente Caio, que virá logo mais, né? Parabenizar aí a todos pelo trabalho e, sem dúvida, hoje é um dia, não pela minha palestra, mas só pelo doutor Caio e doutor Ricardo, já é um dia aí para se comemorar no Litoral Norte com presenças tão ilustres. Obrigado, até uma próxima oportunidade.